trazer aqui a participação dele, do Márcio Leonardo. Ele que está aqui para responder a sua pergunta aqui no nosso Panorama 95. Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Doutor Márcio Leonardo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, e bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Doutor Márcio, é o seguinte, o nosso papo aqui hoje é reto, né? Eu recebi na semana um questionamento do ouvinte dizendo o seguinte: olha, eu devo, não nego, né? Pago quando puder. Mas aí o que me incomoda é o seguinte, porque o camarada veio e me constrangeu, cobrou na frente do povo, né? Cobrar dívidas atrasadas pode, agora constranger os devedores também pode, doutor Márcio Leonardo? Não, Marcos, não pode. Olha, sempre que se fala em cobrança de dívida, nós temos que repartir dois caminhos, que é aquela dívida indevida, que é aquela que você não reconhece, né, que você acha que não deve, e a dívida devida, que é aquela que você reconhece. A cobrança da dívida indevida, que o consumidor não acha que não existe, aparece uma cobrança de algum estabelecimento que você nunca comprou, que você não reconhece, ou uma dívida que você já pagou, essa não devia existir. Essa cobrança ela pode gerar, segundo o texto da legislação em vigor, até uma reparação moral, material, e se devido a essa cobrança acontecer um caso mais grave, tipo uma ação judicial de cobrança ou execução, uma negativação em SPC Serasa, pode haver inclusive o direito reparatório. Mas existe, Marcos, a dívida devida. É a que você reconhece, você sabe que fez aquela dívida. No entanto, por algum motivo da vida, você não está podendo pagar. Ela atrasou, venceu, demorou um pouco mais. Nesse caso, a cobrança ela é um direito do credor. Só que a lei, o nosso código, Marcos, que é uma lei muito bem feita, ela estabelece regras também para essa cobrança. Então, a cobrança vexatória, a cobrança abusiva, a cobrança ameaçadora, mesmo na dívida que é devida e reconhecida, ela não pode acontecer de forma nenhuma. Então, você citou o exemplo do ouvinte que foi cobrado em via pública, na frente de todas as pessoas. Isso é um constrangimento que não se pode aceitar, não se pode permitir. Existe o caso mais comum, que são aquelas ligações, né, dos estabelecimentos, ligações de bancos, ligações da operadora de telefonia, a ligação da TV para assinatura. Às vezes você recebe, eu recebo consumidores aqui no Procon para reclamar, alegando, Marcos, 100 ligações por dia. E ligam antes das 6 da manhã, ligam depois das 9 da noite. Às vezes a ligação, quando o consumidor atende, ela é extremamente vexatória e abusiva. Às vezes ameaça o consumidor de bloqueio de benefício da INSS, ameaça logo de cara, vamos tomar a sua casa, vamos bloquear seu benefício, bloquear sua conta, bloquear seu salário. São coisas que não podem acontecer. Então essa cobrança que é mentirosa, baseada em argumentos falsos, para o consumidor, ela é abusiva. Se chega uma cobrança dessa para mim, por exemplo, eu desligo na cara de quem está ligando. Mas eu recebo, Marcos, uma pessoa idosa, às vezes chorando na minha sala, tremendo, nervoso, porque recebe uma ligação de uma dívida, como eu falo, devida, que ele reconhece até, mas não pode pagar, mas dizendo que vai bloquear o benefício dele, que vai tomar a sua casa. Então é tão constrangedor quanto a pessoa que foi cobrada em público. Esse tipo de cobrança ameaçadora, vexatória, abusiva, ela pode gerar, inclusive, Marcos, ela pode configurar um crime. É uma perturbação do sossego, da paz ou do trabalho alheio. Né? A situação do exemplo da pergunta, que foi cobrada em via pública, e a situação de quem recebe ligações aí o dia inteiro, manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado. Então a cobrança, o ato de você ser cobrado, ela é uma espécie de punição para quem não pagou em dia, para quem está em dívida. Mas até isso tem regra, tudo tem limite, ninguém pode perder o sono por conta disso, ninguém pode perder a paz, o sossego, a tranquilidade. Na questão, se você for cobrado, dependendo de como você for cobrado. Por exemplo, que parece uma brincadeira, mas me paga, você vai lá, você não paga ninguém, você deve e não paga. Desrespeito no caso. Isso aí, inclusive, crime, é um crime contra a honra. Pode gerar aí, pode configurar um crime de injúria, se for na frente de terceiros. Na verdade, Marcos, até um bilhetinho que você envie para uma pessoa que só o devedor receba, pode configurar já um crime de injúria. Se for na frente de terceiros, de outras pessoas, pode agravar, da injúria pode passar para uma difamação, né? E você pode apresentar, inclusive, uma queixa-crime na polícia. Você pode abrir um processo criminal, pode abrir um processo de reparação. Então, a dívida, ela existe, você reconhece, mas existem regras para cobrança. Então, ninguém pode ser obrigado a perder o sono, perder a paz, perder a tranquilidade. Por exemplo, ser proibido de frequentar um certo lugar, porque alguém deve dinheiro a alguém e tem medo de passar uma vergonha dessa. Mas aí veja a situação do credor. Ele me deve, não paga, mas está na praça da alimentação. Use os meios legais. Você pode usar do protesto cartorário, pode enviar uma notificação extrajudicial.
Você pode abrir uma ação de cobrança, ou dependendo do documento que você tem, você pode manejar uma ação de execução, uma execução civil contra essa pessoa. Ou seja, existe uma série de maneiras, são muitas maneiras, inclusive, de você cobrar essa pessoa legalmente, sem precisar do constrangimento público, da humilhação pública, do transtorno, que pode lhe dar prejuízo. Você é credor, você é quem está suportando o ônus da inadimplência, e você pode ser processado por isso se você cobrar de desacordo com a lei, com o que se prevê o nosso Estado Democrático de Direito. Então, qual a forma mais correta e eficaz de você cobrar, por exemplo, a que ele deve? Marcos, uma ligação, 2 ligações em horário comercial, que não seja sábado, domingo ou feriado, não seja cedo demais, não seja tarde demais, sem ameaça, cobrando, notificando que existe aquela dívida. Certo? Seria o primeiro passo. O segundo, a notificação extrajudicial. Você, por si, pode preparar uma carta e enviar para esse devedor. Pode fazer isso com o auxílio de um advogado, se você achar melhor. Se isso é uma notificação extrajudicial, pode proceder um protesto cartorário, se a dívida for fundamentada em certos documentos. Você pode proceder com a anotação do nome e CPF dessa pessoa junto aos serviços de proteção ao crédito, SPC, Serasa, SCPC, etc. Você pode mover uma ação de cobrança na via judicial, dependendo do valor dessa dívida. Você pode fazer a cobrança sozinho, inclusive sem advogado, através do juizado especial, que nós chamamos até hoje de pequenas causas. Se for uma dívida de pequeno porte, de pequeno valor, e dependendo também do documento que fundamenta essa dívida, você pode manejar uma ação de execução, que já é um processo bem mais rápido, inclusive. Ou seja, o credor tem toda uma gama, o credor tem muito mais meios de cobrar do que o devedor tem medo de se furtar essa dívida. Agora, você não pode fazer aquilo que a lei não lhe permite. Encontrar, por exemplo, uma pessoa na rua com amigos, ou encontrar uma pessoa com esposa e filhos e constranger, gritar, ameaçar, humilhar. Isso é proibido. Nós estamos nos anos 2000, 2019. Essas atitudes são medievais, não podem existir de fato. Até porque a lei toma seu lugar. O Estado, ele toma seu lugar, ele vai cobrar no seu lugar. É a ele que cabe fazer a cobrança e, de certa maneira, é um constrangimento até você receber a notificação extrajudicial, mas aí a lei permite. Aí a nossa ouvinte Nina, ela diz o seguinte, mas o credor pode perder sono, faz tudo isso e a nossa justiça só faz acordo que beneficia os devedores. Não, o credor vai perder sono, perder juízo se ele for omisso. Ele tem meios de cobrar, é só ele querer cobrar. Agora, se ele prefere humilhar uma pessoa na praça de alimentação, se ele prefere fazer uma alegação, como muitas empresas fazem, mentirosas, ameaçando de bloquear um benefício, de tomar sua casa, isso não permite. Olha, você pode, se você sai de sua casa e se dirigir ao juizado especial, você abre hoje um processo de cobrança contra alguém que tem uma dívida. Você procura o Poder Judiciário. Se você procurar o Poder Judiciário hoje, você vai agendar dia e hora, Marcos, para abrir o processo. Esse agendamento pode ser até por telefone. Nesse dia e hora marcado, você comparece no fórum e eu estou falando de um prazo de poucos dias. Se você ligar hoje, que é terça-feira, há a possibilidade daqui para sexta-feira, você já comparecer ao fórum para abrir o processo. Nesse dia e hora marcado, você abre esse processo, já fica marcado dia e hora para audiência. E nesse processo você vai cobrar o valor da dívida, vão ser computados juros de mora, tudo aquilo que a lei permite. Ou seja, você dispõe dos meios. E você não pense que a pessoa, quando recebe a notificação, o ser humano, nós temos pessoas de todas as espécies que se imaginem. Mas o normal é que ele não vá dormir bem sabendo que está devendo. Ele não vai dormir bem recebendo uma notificação judicial, por exemplo. Então você pode resolver isso num prazo muito rápido. Em relação ao acordo, a justiça não faz acordo que beneficia o devedor, não. Quem faz acordo são as duas partes. O Poder Judiciário ele apenas diz ao credor e ao devedor que o acordo é muito bom, é salutar. Às vezes a dívida atualizada chega a R$1.000. Vamos dar esse exemplo. A dívida com todos os juros chega a R$1.000. E o devedor oferece ali um pagamento de 800, 900. O que é que o servidor do Poder Judiciário vai dizer? É salutar, que o credor pense em aceitar ou não, porque o processo ele pode demorar um pouco mais se ele for percorrer, ele pode receber tudo que tem direito, mas num espaço de tempo um pouco maior. Mas ele não vai se interferir no acordo. O acordo só acontece se as duas partes decidirem fazer o acordo. Se não, segue o processo normal. Agora tem um detalhe, né? Nessa situação toda aí, o constrangimento ele não anula ao débito, não é isso? Não, de jeito nenhum. Porque às vezes a pessoa, você me constrangeu em praça pública, então eu não vou pagar. Não é por aí, não é brincadeira, né? Agora é que eu não pago mesmo. Agora é que eu não pago mesmo. Olha, a dívida no Brasil, para quem é credor, escute isso.
A dívida no Brasil é tão sagrada que nem a morte extingue uma dívida. Existe um brocado jurídico que fala que mors omnia solvet, a morte dissolve tudo. A morte dissolve tudo, mas não dissolve uma dívida. Ou seja, uma pessoa que faleceu pode ser cobrado pelo credor até dentro do inventário. O credor, Marcos, a lei dá o direito, se você tem uma dívida com alguém, a pessoa não lhe pagou, essa pessoa veio a falecer, você que não é familiar, você que nem conhece aquela pessoa, tem apenas um documento, você tem um cheque, uma promissória, um recibo para receber daquela pessoa, um valor, você mesmo, credor, pode abrir o processo de inventário. É claro que isso não vai ser simples, como, por exemplo, a ação de cobrança na via judicial, nas pequenas causas, no julgado especial. Mas no Brasil é tão sagrada a dívida que nem a morte acaba com ela. Essa dívida não se transmite aos herdeiros, porque é a dívida de quem faleceu. Mas o patrimônio que aquela pessoa deixou, se tiver deixado patrimônio, responde inclusive pelas dívidas. Nosso ouvinte diz aqui que atrasou uma parcela em um estabelecimento comercial e foram entregar carta de cobrança na casa da avó dela, uma senhora de idade, dizendo absurdos. Quais os direitos, já que ela não mora na casa da avó? Onde foi feita a cobrança? Olha, Marcos, sobre morar e não morar, a gente teria que saber primeiro como foi que esse credor descobriu esse endereço. Se é gente da cidade, gente que conhece, porque tem que ver se ele não dispôs de outro meio para fazer essa cobrança, ou se realmente a intenção foi apresentar a cobrança para uma avó para ver se gerava uma pressão a mais. Ela deixa de entender aqui, ela disse que não mora no local, era apenas um local de referência. Certo? Será que ela informou isso na loja? Se ela informou esse endereço, então ela vai estar sujeita. Então, quando você faz uma negociação com qualquer tipo de empresa que seja, qualquer fornecedor de serviço, você dá telefone de referência, dá seu endereço, dá endereço de referência, é para isso que serve essa referência, justamente para uma cobrança, no caso de inadimplência. Então, se a pergunta, o ouvinte falou em absurdos, eu não sei que absurdo é esse, mas eu vou dizer o que é o texto da lei. A lei fala, Marcos, se tudo aquilo que lhe causar prejuízo, de qualquer natureza, moral, material, de grande monta, pequena monta, e que não seja culpa sua, é discutível judicialmente e pode ser indenizável. Nesse caso, há uma culpa, há uma dívida inadimplida, há uma dívida não paga, mas isso pode ser sopesado por um juiz, até no momento de uma sentença, por exemplo. Mas uma coisa que fique bem clara: você deve e reconhece aquela dívida. Você sabe que comprou, sabe que contratou, e por algum motivo não pagou, não pôde pagar. Então, você tem a obrigação de pagar. E a lei ela vai agir de modo que você pague realmente essa dívida. Quem lhe vendeu, aquela pessoa que foi contratada por você, quem emprestou, seja banco, seja como for, ele tem o direito de receber, é um direito do credor a receber a dívida, certo? O que a lei protege é justamente o exemplo inicial, uma cobrança vexatória em via pública, aos gritos, ou então aquela ligação de manhã, tarde, noite, madrugada. Isso não pode de jeito nenhum. E você, credor, você que é dono da dívida, tem o direito de cobrar judicialmente ou extrajudicialmente. A lei apenas, Marcos, estabelece alguns limites, porque como eu disse, isso é um resultado da civilização. Antigamente, há anos e anos atrás, num passado distante, a dívida gerava inclusive o direito à escravidão. Você que era credor de alguém que a pessoa não podia pagar, ela ia lhe servir como escravo, até que depois de certo tempo fosse considerada vencida aquela dívida. A dívida podia gerar uma morte, gerava prisão, dava cadeia. Então o mundo vai evoluindo, né? Hoje, os meios de cobrança, o Estado inclusive tomou o lugar do credor na cobrança. Ele toma o lugar do credor na cobrança se assim for solicitado. Então existem meios, não é impossível. A única maneira, pronto, o que é que geralmente, o que é que vai fundamentar o não pagamento de uma dívida? É a total falta de recurso. Você entra com ação, o exemplo que demos agora há pouco, para cobrar R$1.000 de alguém. Só que essa pessoa não tem de jeito nenhum. Se procurar a conta de banco, uma ação judicial para tentar penhorar valores, não existe valores. Você entra na casa da pessoa, tem um sofá rasgado, uma televisão, um tubo de imagem antiga, um ventilador daqueles que você tem que rodar com o dedo para ele pegar. Não existe bens penhoráveis. Então a pessoa não tem de forma nenhuma como pagar aquela dívida. Então essa ação de cobrança, ela vai se tornar depois uma ação de execução, que vai se tornar depois ação de execução contra o devedor insolvente. O insolvente é aquele que não tem condição de pagar. Então se você não tem como pagar e a dívida não pode virar cadeia, então esse processo ele vai ficar suspenso, passa 5 anos suspenso. Agora, quando você descobre, por exemplo, que aquela pessoa adquiriu renda, arrumou um emprego, você pode voltar a andar com aquele processo. Mas, enfim, o único jeito definitivo que alguém tem de se livrar de uma dívida é se ela não tem de jeito nenhum como pagar. Se não tem, vai fazer o quê?
Mas para isso a justiça vai investigar patrimônio, vai procurar saber se ela tem um carro ou uma moto em nome dela, se tem alguma casa em nome dela, se tem conta, se tem poupança. Então tudo isso existe em prol do credor, certo? Agora você negociou com alguém que realmente não tem de onde tirar, você vai ficar com o processo parado, mas ele vai ter sempre a chance de, se alguém chegar e fulano de tal comprou um carrinho, comprou uma motoca, botou um negócio na casa dele, você volta a manejar aquele processo de execução. Vamos aqui para o nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia, Márcio Leonardo e Marcos Dantas. Eu tenho uma dívida, meu nome é sujo, com cartão, faz 9 anos, que eu não posso pagar. Mas, até então, eles me deixaram de cobrar. Porque eles cobravam muito, muito, muito. Essa dívida ainda existe, quem deve cartão nunca sai o nome do SPC. Me tira essa dúvida. Obrigado. E aí, doutor Márcio Leonardo? Olha, a dívida existe, certo? Agora, no entanto, existe um prazo prescricional para que o nome seja mantido negativado. Esse prazo prescricional de 5 anos, essa é a duração máxima da negativação. Com 5 anos ela sai do SPC? Sai sim. Agora, por exemplo, tem 9 anos aquela dívida, certo? Então, certamente, no primeiro mês da dívida, o nome não foi negativado. Certamente não foi negativado. Pode ser que passou, principalmente quando é cartão de crédito, o que nós vemos aqui no serviço do PROCON, é que a maioria dos cartões, Marcos, só procede com a negativação no último caso. Né? Obviamente pode existir alguma operadora que opte por, com um mês de atraso, negativar seu nome, mas a maioria não. Em último dos últimos casos é que o cartão ele procede com a negativação, ou seja, então alguns anos se passou aí, não posso falar com certeza, mas é o que eu vejo aqui normalmente, passou-se alguns anos para que o cartão negativasse. Então possa ser que mesmo a dívida tendo 9 anos, não completou ainda 5 anos da negativação. E a não ser que ele tenha procedido com a negativação em um órgão, por exemplo, o SPC ou o SCPC, depois tenha procedido com o Serasa. A questão é que, passados 5 anos, vai também correr o prazo prescricional, onde essa dívida não pode mais ser cobrada judicialmente. A dívida, Marcos, não deixa de existir. Só que por uma questão legal, o credor não vai mais dispor dos meios legais de cobrança, que seria a ação de execução ou ação de cobrança mesmo. No entanto, como a dívida não existe, digamos que por alguma razão da vida, a ouvinte se torne credora desse cartão. Digamos que ela descubra que já passou mais do que 5 anos negativado de fato e proceda aí com a ação para dar a baixa e mover inclusive uma indenização contra a operadora desse cartão. E o juiz eventualmente defira algum valor. Esse valor pode ser cobrado nesse processo pela operadora do cartão. Ou seja, a dívida não desaparece, só que o credor não vai dispor do meio usual de cobrança. Mas você me deve dinheiro, Marcos, e você no futuro, por algum motivo, moveu uma ação contra mim, de indenização. Nessa ação já posso abrir o caminho para que, se você vier a ganhar algum valor meu, esse valor já volta para mim com o pagamento daquela dívida. Ou seja, como eu falei, a dívida é muito séria. Ela é muito séria. A lei trata a dívida como algo sagrado. No entanto, há limites, há prazos e etc. Em relação à pergunta, 9 anos de negativação não é possível na mesma empresa. Mas nós teremos que ter o comprovante da data de inclusão do nome CPF dessa ouvinte, nesse específico cadastro de restrição ao crédito, para a partir daí mover alguma ação. Eu oriento que ela possa procurar, que ela procure o PROCON aqui em Caicó. Ela pode procurar a CDL e solicitar a emissão do documento onde consta a negativação, certo? E vai ser analisado lá no PROCON. Ou ela pode procurar, por exemplo, o advogado de confiança dela, para discutir, para saber realmente se já há alguma irregularidade ou não. Tem mais pergunta? Bom dia. Olá, bom dia, Marcos. Bem, eu tinha uma dívida no banco de 2 mil, já fazem 12 anos essa dívida, era um cheque especial, uma quantia mínima e tudo, e ficou rolando e sumiu. Meu nome está limpo no SPC, o banco não cobra mais, e esses dias começaram a ligar para aqui para casa que eu estou devendo, que eu tenho que pagar. Como procede? E se meu nome está limpo, eles têm o direito de estar cobrando essa dívida que já faz 12 anos já. Eu acho que a resposta já foi contemplada com a... Não desaparece a dívida. Então essa cobrança que é por telefone, não é com negativação, não é ação judicial, ela não vai ser de plano ilegítima ou ilegal.
ela não pode se tornar vexatória ou abusiva, como falamos no começo do programa. Não pode ser manhã, tarde, noite, várias ligações, não pode ser sábado, domingo e feriado, não deve acontecer. Mas a dívida não deixa de existir, Marcos, ela simplesmente por algum motivo não pode ser cobrada. Essa ligação é assim, pague se quiser, ou pague se puder, se quiser resolver o problema, mas não vai aparecer nenhuma ação judicial de cobrança, não pode aparecer mais nenhuma ação de execução e nem pode acontecer outra negativação. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, doutor Márcio Leonardo. Eu gostaria de saber com relação a uma passagem de avião que foi cancelada. Eu desisti da viagem e fiz o cancelamento. E a empresa, ela só reembolsou as taxas. Eu entrei em contato com a mesma e ela relatou que não pode, só tinha direito a ser restituído das taxas. A passagem não vai ser restituída. Isso está correto? Está correto isso? Não, isso é extremamente abusivo, Marcos. O consumidor está sendo cobrado por um serviço que não foi prestado. Obviamente, está estabelecido em resoluções, em acordos, ainda não em legislação, mas multas, certo? A operadora, o transporte aéreo, a empresa, ela pode gerar multas escalonadas, dependendo do prazo de antecipação com que você notifica aquele cancelamento. Ou seja, se você tem uma viagem marcada para amanhã e hoje descobre que não pode mais ir e desiste daquela viagem, você vai ter um prejuízo um pouco maior. Mas se você avisou há um mês atrás, onde está em tempo suficiente para a venda de outra passagem, para aquele seu local, seu lugar ser ocupado por outra pessoa, então esse prejuízo, esse percentual que você vai perder, ele já vai ter que ser bem menor. Mas nesse caso aí está sendo cobrado um serviço que não foi prestado, isso não é permitido pela lei. Então essa empresa que está tentando lucrar demais com esse consumidor, ela vai acabar perdendo tudo depois, podendo ser inclusive multada. A lei estabelece, a lei não, mas é permitido que haja uma multa de 10%, 5%, 15%. Eu penso que até o limite máximo de 20%, 25%, e se você avisar em cima da hora, e se for desmotivada, porque se houver uma motivação mais grave para o seu cancelamento, por exemplo, o falecimento de um ente querido, como eu já peguei casos reais aqui no PROCON, o consumidor tem uma viagem para 2 dias à frente, e um falecimento do pai, ele não podia mais viajar, e a empresa simplesmente não queria devolver nem um centavo, não se falou nem nas taxas que o ouvinte falou aqui na pergunta. Então isso é ilegal, a passagem não pode ficar, esse valor não pode ficar com a empresa de forma nenhuma, alguma multa ela pode ser estabelecida desde que o consumidor ele tenha pleno conhecimento prévio daquela multa, isso tem que estar em contrato. Se você desistir até 5 dias, paga uma multa de tantos por cento, entre 20 dias e 5 dias aí é outro valor, entre 40 dias e por aí vai. Você pode ser escalonado, mas primeiro tem que ser privilegiado o direito de informação do consumidor, ele tem que ter pleno conhecimento dessas punições antecipadamente, porque muita gente fica sabendo disso, Marcos, só na hora que comunica o cancelamento. Embora seja lá previsto em contrato, isso tem que ser explanado ao consumidor de forma clara, precisa e pormenorizada. Ou seja, no momento que você comprar aquele pacote aéreo ou bilhete de passagem, você tem que já ter essa informação antecipadamente. Você tem que saber disso antes de assinar. Olha, aqui estão os prazos para desistência, para direito a arrependimento, etc. Mas isso que foi colocado na pergunta não é correto de forma nenhuma. Então eu oriento esse consumidor que tente mais um contato com essa empresa. Ele já tem agora uma orientação do PROCON, ele já sabe que esse procedimento é ilegal, a lei não permite. E ele pode, inclusive, nesse contato, já deixar bem claro que se não for resolvido agora com vocês, eu posso procurar o PROCON ou a via judicial. Aí fica o entendimento da empresa de saber se ela quer ser processada ou não. Mas a atitude aí é ilegal, não é permitido. Gente, eu peço aqui desculpa, infelizmente nosso tempo estourou, muitas perguntas aqui, vou deixar aqui para a próxima semana. Já anotei todas aqui, já encaminhei aqui para a nossa produção, então na próxima terça-feira a gente já abre aqui o quadro com as perguntas que ficaram desta semana. Doutor Márcio, obrigado pela sua participação, até terça-feira, se Deus quiser. Eu agradeço, amigo, agradeço pelas perguntas também, e não é possível que não tenha hoje o recado do coração. Não, toda terça-feira tem. Tem, com mais tempo ou com menos tempo, sempre tem, de fato, você não pode negar. Você quer quantos segundos hoje? Vamos, rapaz, eu resolvo tudo em 10. Vamos lá então, vou marcar aqui, 10 segundos, valendo. Então, nesses 10 segundos eu vou mandar 10 milhões de beijos e abraços para a namorada que está nos ouvindo lá em Poeira agora. Beijos e abraços do mundo inteiro para minha mãe que está nos ouvindo em casa, meu amigo. São as 2 mulheres da minha vida, amo profundamente as duas. Mais uma vez, obrigado pelas perguntas e até a próxima terça-feira.